Olá pessoal, tudo bem? Hoje está sendo um vídeo atípico, eu não planejaria gravar hoje, eu não estava planejando, mas a gente se adapta ao que é necessário, né? Porque o Liverpool fechou a contratação para agora junho do zagueiro francês Jeremy, perdão minha pronúncia em francês, amor, se você vê isso, desculpe minha pronúncia em francês, minha namorada sabe falar francês, enfim. Jeremy Jacquet, eu não sei, enfim. Do Stade Rennes, da Ligue 1, um zagueiro de 20 anos, que ele já fez aparições pela França Sub-21, aqui, eu vou ver exatamente quantos jogos. Ele fez 4 aparições pela França Sub-21, porque teve o torneio, né, das eliminatórias do Mundial Sub-21, e ele fez 4 aparições pela França. Foram 3 vitórias e 1 empate enquanto ele jogava. E nessas 4 partidas, a França Sub-21 só sofreu 2 gols nessas 4 partidas. Esses 2 gols que a França sofreu foram numa vitória por 6-1 contra a Estônia e num empate 1-1 contra a Suíça. E no quarto jogo contra as Ilhas Faroé, ele saiu do banco. No primeiro jogo, que foi contra as Ilhas Faroé, que foi 6-0, ele jogou 90 minutos. No segundo jogo, que foi contra a Estônia, que foi 6-1, ele jogou 45 minutos. Creio que ele tenha sido substituído no fim do primeiro tempo. E contra a Suíça, que foi 1-1, ele jogou 90 minutos, ele jogou o jogo inteiro. O quarto jogo foi contra as Ilhas Faroé, também foi 1-0 para a França, ele ficou no banco, então ele não atuou, então considerando 3 jogos pela França Sub-21. Então, pelo Rennes, essa temporada, ele fez 18 partidas até agora, e ele não foi substituído nenhuma. Todas ele começou como titular, ele foi suspenso, em 2 por uma cartão amarelo e vermelho no mesmo jogo, e jogos depois ele também tomou cartão por excesso de amarelos, porque foi o quinto, se não me engano, o quarto amarelo que ele tomou. Não, ele tinha tomado 4 amarelos antes, um vermelho, aí ele não pôde jogar contra o Stade de Brestois, e depois ele tomou outro amarelo e depois não pôde jogar contra o Le Havre. Ele tomou outro amarelo contra o Lille e não pôde jogar contra o Le Havre no jogo seguinte. Mas o resto, a não ser os jogos que ele foi expulso, ele jogou 90 minutos. O único jogo que ele jogou menos que isso foi contra o PSG, numa derrota por 5-0, que ele jogou 74 minutos por ter sido expulso. O Liverpool acertou essa contratação com um negócio de 55 milhões de libras, a princípio, mais 5 por aquelas metas que podem ser atingidas, aquelas metas de contrato, de partidas, enfim, tudo mais. Então, uma contratação que gira em torno de 60 milhões de libras, que, se não me engano, convertendo ali aqui era tipo 72 milhões de euros, a contratação desse zagueiro. É um zagueiro extremamente promissor, como eu posso dizer, nesse mundo de jogos de esportes online e digitais, a gente fala muito de build, a fisionomia, o arquétipo. Arquétipo é uma palavra mais eficaz nesse contexto. O arquétipo dele me lembra o arquétipo do zagueirão do Real Madrid e da seleção espanhola, Dean Howson, é como se pronuncia. Porque ele é um cara alto, mas ele não é um armário que nem Konate Van Dijk, por exemplo. Ele não é um armário que nem um Nicolas Sully, por exemplo. Ele é um cara mais esguio, o que dá a ele uma vantagem de ele conseguir, por ele ter essa envergadura maior, ele consegue se antecipar mais, dar botes, dar carrinhos mais, como eu posso dizer, que um zagueiro com uma envergadura menor não conseguiria. Eu vi alguns lances dele, além de ser um zagueiro de antecipação, ele também tem um ótimo posicionamento e ele também sabe dar um bote precisamente. Ele não é apenas um zagueiro que fica no lugar certo, na hora certa, para não precisar dar o bote, ou o zagueiro que cerca. Ele sabe muito bem dar botes, dar carrinhos com precisão.
E ele também tem uma presença na área muito boa, presença aérea na área muito boa por ser um zagueiro de 1,90 m de altura. Ele estava sendo preterido pelo Chelsea também, mas o Liverpool conseguiu furar a negociação, um pouco de uma vingança por Caicedo e Lavia, que chegaram a ser anunciados pelo Liverpool e depois fecharam com o Chelsea. Mas na verdade vamos ver, porque ele vai fazer exames médicos hoje, se eu não me engano. Hoje eu tô gravando esse vídeo, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, ele vai fazer exames médicos hoje em Anfield, para ver se ele vai realmente ser contratado para junho. O que eu acho um problema, sendo muito sincero, eu não acho que essa contratação deveria ter sido para junho. Essa contratação deveria ter sido para agora. O Liverpool precisa de zagueiros agora. Não precisa de zagueiros para junho. Quer dizer, vai precisar de zagueiros em junho, mas o Liverpool precisa urgentemente de zagueiros agora. O Liverpool literalmente só tem 2 zagueiros saudáveis no elenco. 2 zagueiros disponíveis no elenco, que é a dupla de zaga Van Dijk e Konaté. Joe Gomes está machucado. Quansah, por mais que ele esteja no Leverkusen, ele ainda é um jogador do Liverpool, porque foi um empréstimo com uma cláusula de recompra do Liverpool. Não, passou a informação errada. O Leverkusen contratou, mas o Liverpool tem uma cláusula de recompra, caso ele queira. E então o Liverpool só tem 4 zagueiros ao total no elenco, sem contar os da base, que não dá para ser considerados, não entra no planejamento do técnico. O Liverpool tem Van Dijk e Konaté, que é a dupla principal, Giovanni Leone, que na estreia dele rompeu o LCA, e toda vez eu tô querendo falar Gustavo Gomes, por causa do zagueiro do Palmeiras, e Joe Gomes, que também se lesionou novamente. O Liverpool quase sempre tá improvisando o Wataru Endo como zagueiro quando precisa, e às vezes até improvisa o Robertson, zagueiro, que não tem condições de ser zagueiro. Ele ainda é um ótimo lateral. Se ele realmente tivesse ido ou for pro Tottenham, vai ser uma perda pro Liverpool, mas ele não tem condições de ser zagueiro. Enfim. Então é isso, ele parece um zagueiro muito promissor para dar essa profundidade de elenco, porque aí já vai ser uma espécie de passagem de bastão do Van Dijk pro Konaté ser esse cara principal da zaga do Liverpool, se ele realmente tiver condições disso, que às vezes eu não sei. Tem partida que ele parece que é um novo Maldini, que ele é o novo Beckenbauer, mas tem partida que ele parece ser o Konaté. Essa é a questão. E fazer uma dupla de zaga futura com Giovanni Leone, com o Jérémy Jacquet, não sei. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Talvez no futuro, caso o Xabi Alonso realmente assuma, já dê para fazer um esquema de 3 zagueiros com 2 zagueiros aparentemente bem mais leves, bem mais que tem uma capacidade de movimentação e velocidade maior do que Van Dijk e Konaté. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu quero também me justificar porque o vídeo que eu disse que ia ser postado ontem eu não consegui. Eu gravei ontem o vídeo da análise de Liverpool 4 Newcastle 1, mas eu só consegui publicar hoje de manhã. Foi um caos de... Como é a palavra, meu Deus do céu? Foi um caos de organização e de... Enfim, eu tô esquecendo a palavra. Que eu não consegui, eu tive que sair muitas vezes de casa, sair muitas vezes da casa da minha namorada, muitas vezes eu fiquei sem internet, então eu não tive como postar o vídeo ontem de tarde, como eu queria, mas eu consegui postar o vídeo hoje de manhã, peço desculpa de qualquer forma. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa eu faço outro vídeo atualizando, caso o negócio seja cancelado, por exemplo. Enfim, Jérémy Jacquet, futuro zagueiro do Liverpool. Essa foi a análise. Muito obrigado pela atenção. Curte e compartilhe o vídeo se puder, se inscreva no canal. Um beijo a todos e até a próxima.